Você posta stories todos os dias, mas quase ninguém responde, interage ou compra de você? Talvez o problema não seja a quantidade de stories que você está postando, tá? Talvez o problema é que alguns elementos essenciais estão faltando. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Os 5 elementos que não podem faltar nos seus stories. Se você quer de verdade criar conexão, aumentar seu engajamento, transformar seguidores em clientes, esse vídeo de hoje é para você. Eu me chamo Jéssica Cunha e eu ajudo empreendedores a criar conteúdo para transformar seus seguidores em cliente. Entre, a casa é nossa e vamos para mais um vídeo do canal. Existem sim alguns elementos que podem fazer a diferença dentro dos seus stories. E o primeiro elemento que eu vou trazer aqui para vocês, que eu vou falar que eu considero importantíssimo e é algo que eu sempre bato na tecla dentro das minhas redes sociais, é a conexão. Esse elemento que é se conectar com alguém, se conectar com as pessoas, não é, gente, só acompanhar stories apenas para consumir conteúdo, não. Elas acompanham você quando você se conecta, quando essas pessoas estão ali diariamente, elas querem ver, elas querem que você mostre algo para elas e que para gerar identificação, conexão. Por isso que mostrar rotina, bastidores, sua personalidade, o que você acredita em pequenos momentos do dia faz toda a diferença, porque isso faz com que as pessoas deixem de enxergar apenas um perfil e comecem a enxergar alguém que está por trás e que elas podem confiar. E a confiança, gente, é a base de qualquer venda. E aí que está uma grande questão. Muitas das vezes você deixa de vender porque você não cria conexão. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre marca quente e marca fria. Marca quente, marca fria é aquela marca que você não se conecta, que você só posta ali, só foto, você não parece que não existe ninguém por trás daquela marca. É uma marca fria e ninguém compra de marca fria. Marca quente é aquela pessoa que está ali mostrando, gerando conexão com as pessoas, mostrando seus bastidores, sua rotina. E essa marca quente, essa conexão que vai fazer com que as pessoas confiem em você, comprem de você. O segundo elemento é a identificação. E esse segundo elemento, ele vai fazer a pessoa se identificar diretamente com você. Quando, por exemplo, você criar conteúdo, criar stories, onde a pessoa sente que você está falando com ela. E acontece, gente, isso de forma automática. A pessoa continua assistindo, porque ela se vê ali naquela situação. Por isso, antes de você ensinar qualquer coisa, fale das dores, mostre os seus pensamentos, as suas dificuldades, as dificuldades, inclusive, que o seu público enfrenta. As pessoas prestam muita atenção exatamente nisso, quando elas se sentem compreendidas. Então, muitas das vezes, você deixa de contar uma história, algo real que aconteceu com você, que às vezes o seu público está enfrentando, que o seu público está passando, e você deixa de contar, porque isso não tem nada a ver, será que isso vai realmente funcionar? Aí você deixa de gerar uma identificação com a pessoa por não mostrar, por não falar. E quando você faz isso, é justamente o que precisa para a pessoa se ver ali. Nossa, ela passou por isso. Ela está enfrentando essa situação que ela enfrentou, essa situação que eu estou enfrentando agora. Inclusive, hoje eu fiz uns stories, não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas eu fiz uns stories hoje no meu Instagram falando justamente, sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu sempre conto essa história. Porque foi algo que virou a minha chave. Eu fiz um vídeo, eu comecei em massa a produzir conteúdo para poder crescer no Instagram. E eu fiz um vídeo onde que eu errei no título do vídeo. Então era para escrever Instagram, eu tirei o S e escrevi Instagram. E coloquei ali o título. Gente, tiveram mais 2 pessoas que riram de mim por eu ter, eu escrevi errado, de fato eu errei. E aí eu queria apagar aquele vídeo. Por um triz eu não apaguei. E eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: Jéssica, não apaga. Eu vou te falar uma coisa para você guardar para a vida. Para você criar conteúdo aqui dentro do digital, se você quer verdadeiramente crescer, vender, prosperar, ver o negócio acontecer,
tenha um porquê ou um porquê muito grande, porque senão você não vai se sustentar aqui. E ali, gente, eu não apaguei o vídeo, isso deu um clique, sabe? Virou a minha chave. Porque eu entendi ali, cara, eu não sou perfeita mesmo, eu errei, tá tudo certo. E aquele vídeo já tava começando a subir. E aquele vídeo viralizou e ele me trouxe 19 mil seguidores em um único vídeo. Em um único vídeo, gente. Em um vídeo que eu iria apagar. Então, aquilo dali, pra mim, hoje eu agradeço tanto essas duas pessoas, porque elas não têm noção, ideia da chavinha que virou aqui. Então, quando você deixa de contar isso, não, será que eu vou contar para as pessoas que eu errei, que eu tive um erro? Será que é legal? Não. O meu público, por exemplo, às vezes deixa de produzir conteúdo, gente, porque com medo justamente de errar, medo do que os outros vão falar, medo de ser criticado, medo das pessoas rirem. Então, eu já passei por isso. Por que eu não vou falar? Eu passei, tá tudo certo, errei. Isso gera identificação. Às vezes uma pessoa que tá travada, que não consegue produzir, vai lá e se identifica e fala, cara, eu vou me permitir errar. E é exatamente isso, gente. Se você tem um negócio, se você vende produto ou vende serviço, você tem que se permitir errar, recalcular a rota e tá tudo certo. Então, esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento é a autoridade. E muita gente acha que autoridade é mostrar número, é ostentar resultados. Não que você não possa fazer isso, gente, porque eu também mostro meus resultados. Claro que tudo tem um contexto, uma narrativa. Eu mostro sim, mas não gira em torno disso. A autoridade é mostrar que você sabe resolver o problema daquela pessoa. É você saber que você pode mostrar o seu resultado de uma aluna, explicar um processo, compartilhar um aprendizado. Sabe? Mostrar um bastidor do seu trabalho, mostrar um feedback do seu cliente. Isso é gerar autoridade. Quando as pessoas percebem que você domina aquele determinado assunto em questão, elas passam a confiar muito mais em você. Muito mais naquilo que você fala. Então, toda vez que você olhar para algo, fala, isso daqui eu domino, isso daqui eu posso trazer para dentro dos meus stories, isso daqui eu posso falar, isso daqui, esse tema eu posso esmiuçar para trazer clareza para o meu público. Ele vai começar a te ver como autoridade. Porque ele vai saber, nossa, ela entende do que ela tá falando, ela domina. Quando você começa a mostrar exatamente isso, gente, as pessoas começam a te ver como a solução do problema delas. Por isso que é muito importante você colocar em prática o elemento da autoridade, combinado? E o quarto elemento é a interação. Gente, e muita gente peca nesse quarto elemento, tá? Por quê? Gravem isso. O Instagram, ele entende que um stories é relevante, gente, quando as pessoas fazem uma ação neles. Se a pessoa não age, se a pessoa não tem uma ação, ele não entende que aquilo dali é relevante. E aqui existe um erro que muita gente, inclusive, comete. Usar enquete, caixinha ou emoji apenas por usar. Toda interação, gente, ela precisa ter uma intenção. Se você não coloca intenção naquilo, a pessoa não vai interagir com você. Você quer conhecer melhor o seu público? Isso é uma intenção que você pode colocar e colocar caixinha, enquete. Quer quebrar uma objeção? Você quer preparar a sua audiência para uma oferta, ou seja, para comprar de você? Entende? Quando existe uma estratégia, gente, a interação ela deixa de ser apenas um recurso do Instagram e passa a ser uma ferramenta de comunicação. Aí você pode se perguntar, tá, mas como que eu vou fazer isso virar uma ferramenta de comunicação? É simples. Gente, independente, aqui a gente está falando sobre os stories, mas existem os outros formatos também, sobre o Reels, post, carrossel. Como que o algoritmo ele vai entender que aquele conteúdo foi relevante para alguém? Quando a pessoa tem uma ação de comentar, de compartilhar, de salvar. Quando o algoritmo entende, o algoritmo vê essa ação das pessoas, ele entende assim, esse conteúdo é relevante, então eu vou entregar para mais pessoas. Por isso, quando você faz os stories de maneira intencional, você sabe o que você está fazendo ali naquele formato, e a pessoa começa a responder a sua caixinha, sua enquete, reagir ali os botões que você coloca de reação, você consegue levar a pessoa para um direct. Por que se torna comunicação? A pessoa está comunicando ali dentro com você. E aí é um erro de muita gente que pensa, respondeu o meu direct,
respondeu a minha caixinha de pergunta, aí você vai ali, responde a caixinha de pergunta da pessoa ou a enquete, mas não se apropria do quanto que isso é importante. Porque uma pessoa que parou o tempo dela para reagir, para responder uma enquete, não é só uma enquete, gente. Essa pessoa você pode ir até o Instagram dela, entende? Entender as dores dela, comunicar com ela, conversar com ela. Inclusive, gente, é algo que eu gosto e faço muito, porque eu gosto de estar próximo da audiência. Porque nada vence isso, gente. A comunicação tá ali, entendendo o teu público, entendendo as dores, conversando, trazendo soluções. E esse erro de você não colocar, de você não agir de forma intencional sobre esses botões, essas ferramentas de interação, você não consegue fazer com que a pessoa se comunique com você, entende? E você automaticamente não consegue vender. E o quinto elemento é, para mim, o mais importante e que muita gente não faz, que é o direcionamento. Faz stories solto. Entende? E stories solto não converte ninguém. Todo stories ele precisa levar a pessoa para algum lugar. Todo, sem exceção. Pode ser responder uma mensagem, pode ser assistir o próximo stories. Então, o que eu quero que a pessoa faça? Eu quero que ela assista o próximo stories. Pode ser clicar em um link, que a pessoa vai entrar naquele link e vai comprar o teu produto, que a pessoa ou vai agendar um horário com você. O que não pode acontecer, gente, é a pessoa assistir toda a sequência e terminar sem saber qual era a ação, por exemplo, que você queria que ela tomasse. O Stories sem direção é um conteúdo que termina sem resultado. Inclusive, gente, eu mostro isso no Destrave Digital. Lá no Destrave Digital é um produto onde você aprende a dar os primeiros passos, você aprende a destravar ali com o Destrave Digital, entender o que você está fazendo no seu perfil, qual que é o teu objetivo, por qual caminho você precisa ir. Então ali ele te dá todo o direcionamento, além da gente ter um encontro uma vez no mês, onde você tem um encontro diretamente comigo a partir de agora, que eu mudei todo esse formato dos stories para justamente estar mais próximo de vocês, para justamente poder ajudar vocês, direcionar, pegar na mão de vocês e orientar da melhor forma possível como que você vai construir ali um conteúdo que seja relevante para a tua audiência. Isso tudo está no Destrave Digital. E aí, antes de terminar esse vídeo, eu quero que vocês prestem atenção. Antes de você postar qualquer sequência de stories a partir de hoje, faça esse checklist. Isso vai ser muito importante. Existe conexão? Eu estou me conectando com o meu público? Existe identificação? Eu estou fazendo com que ele se identifique? Existe autoridade? Estou trazendo resultados? Existe interação? As pessoas estão interagindo o suficiente comigo? E principalmente, existe um direcionamento? Esse direcionamento tá claro? Se faltar um desses elementos, gente, seus stories, provavelmente, sabe o que vai acontecer com seus stories? Ele vai perder a força total. Agora, quando esses 5 pilares, eles trabalham juntos, entrelaçados, você cria uma comunicação muito mais estratégica, gera mais relacionamento e aumenta as chances, gente, de vender. Da sua cliente agendar um horário com você. Entende que no final das contas é exatamente isso que a gente quer com o nosso perfil. Se você é empreendedor, é exatamente isso. Você quer vender o seu produto ou o seu serviço. Inclusive, gente, se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreva no canal, comenta, deixe seu like aqui embaixo. E eu quero saber quais desses 5 elementos você percebeu que está faltando nos seus stories. Vai ser muito importante, inclusive, se você deixar aqui nos comentários. Assim eu consigo entender mais vocês. E principalmente trazer mais conteúdos relevantes para que você consiga, de uma vez por todas, destravar o seu conteúdo. Se você ficou aqui até agora, é sinal que você quer olhar para o seu conteúdo e entender o que você está fazendo. E não ficar perdido em relação ao teu perfil. Até o próximo vídeo.